Muito bem, queridos. As crianças estão nesse instante celebrando. Nós, na semana passada, tivemos uma noite especial, celebrando a ressurreição de Cristo. Hoje as nossas crianças estão ali em cima, literalmente em festa, também celebrando este momento. E hoje nós vamos sair do contexto do Novo Testamento. Nós vamos retornar antes da Páscoa. Iniciei no mês de março uma jornada pelo livro de Esther, da rainha Esther. E nós ainda temos algumas observações, algumas constatações neste livro. Uma história tão conhecida, mas que traz muitas nuances, nos traz muitos ensinamentos. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4. Capítulo 4, nós estamos aí, já observamos bem os personagens, já observamos alguns contextos históricos, e é impressionante como este livro, que não traz o nome ali do Senhor, nós não temos um texto explícito com o nome de Deus, mas é impressionante como em vários aspectos esse livro nos traz ensinamentos. Então, Esther, capítulo 4, a partir do versículo 1. Então, acompanhe aí a leitura. Vamos retornar a este universo. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve um grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram lhe contar sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Esther com um recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresente diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Então, o capítulo anterior termina de uma maneira dramática, com o povo judeu angustiado. O texto ele é emblemático porque diz que o povo está desesperado enquanto a notícia circula
E o rei e a mãe estão tomando vinho, comemorando o grande acordo. Para quem não estava ou não lembra, o grande acordo é que ele convenceu o rei a assinar um decreto exigindo o extermínio dos judeus. E isso renderia ao rei uma grande quantia em dinheiro. Então, enquanto o rei está comemorando, o povo está desesperado. Eu tenho refletido e visto muitas coisas sobre crises existenciais, situações que passamos, às vezes acompanhando algumas biografias. É muito comum encontrar, a partir de determinada idade, pessoas que estão frustradas por terem sonhado ou planejado muitas coisas para a sua própria vida e não terem conseguido realizar. São frustrações de sonhos não concretizados. E muitas vezes essas questões, elas acabam não acontecendo porque nós passamos a desenvolver a ideia de que determinadas coisas não aconteceriam se tivéssemos postura diferente, ou até mesmo que não somos dignos. Nós temos uma cultura generalizada, um hábito de achar que talvez nós sozinhos não conseguíssemos, ou que, imagina, quem sou eu para tentar determinada coisa? Às vezes nós nos sentimos um tanto quanto insignificantes. Achamos que determinadas falas ou posicionamentos não mudarão algo. Nos acomodamos. Acabamos literalmente vendo as coisas acontecerem. Esse texto de Esther nos traz algumas reflexões sobre posicionamento, sobre coisas que podem ou não acontecer nas nossas vidas a partir da posição que realmente tomamos. A gente tem um hábito de entender muitas vezes, imagina, eu nem faço falta. Às vezes nós não participamos de determinadas coisas porque pensamos, já tem gente demais. Se eu faltar ou não, não vai fazer diferença. Se eu for ou não, ninguém vai notar. Nós esquecemos o valor da individualidade, a importância. Historicamente, muitas coisas aconteceram por causa de uma única pessoa. Há um tempo atrás, coisa de meses ou menos, eu assisti um documentário falando sobre a escalada do nazismo ali na Alemanha. E eu fiquei impressionado observando algumas coisas, de como Hitler foi tomando o poder, de como ele foi transformando aquele país, de como pessoas aparentemente normais, como famílias, como sociedade, como igrejas, como sacerdotes, como empresários, absolutamente comuns, foram sendo mudados pelos pensamentos e fizeram coisas absurdas, concordaram com coisas absurdas. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a quantidade de votos que fez Hitler tomar o controle do partido e se tornar o principal político daquele país. Hitler ganhou, por incríveis, um voto. Um único voto. A diferença de um voto foi o responsável por colocar Hitler em posição de se tornar o homem mais importante da Alemanha. Um voto. Quando a gente volta um pouco mais no passado, a gente descobre também que foi apenas um voto que foi o responsável por mudar a monarquia na França para uma república. E depois, quanta coisa aconteceu nessa mudança. Um único voto, uma única vida. Diferente do que estamos acostumados a pensar, faz muita diferença. E a Bíblia fala sobre isso. O desafio nosso essa noite não é pensar no outro. Nós precisamos pensar no outro em uma gama de situações. Mas hoje o desafio da reflexão é pensar exclusivamente em mim mesmo. Eu queria que você refletisse sobre a sua própria vida. Sobre os posicionamentos que você, individual, não é nem casado, não é nem o casal, é você.
algumas posturas e como isso pode fazer uma grande diferença aonde você está instalado, aonde você está inserido. Biblicamente, nós temos a valorização do indivíduo. Nós temos alguns textos que destacam a importância quando apenas uma pessoa se levanta e a diferença que isso faz. Nós temos, por exemplo, Isaías 59, versículos 15 e 16, o seguinte: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Nós temos aqui no livro de Isaías sendo debatido a ausência de pelo menos um único intercessor. Sobre o fato de não haver absolutamente ninguém capaz de observar o que está acontecendo e se colocar diante do Senhor. Nenhuma única vida. Jeremias 5:1, nós vamos ter um outro texto. De volta às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Outro profeta, outra situação, o mesmo drama. O Senhor estava procurando apenas uma única pessoa. Olha como isso é importante. Nós temos a tendência de achar que determinadas coisas devem ser feitas ou realizadas pelos outros. Nós temos uma facilidade muito grande em não nos incluirmos em determinadas situações, por entender que são responsabilidades de outras pessoas, ou nem nos acharmos à altura de determinadas coisas. E o texto está dizendo que o Senhor procurava uma única pessoa que fosse. Não é um grupo, não é uma multidão, uma única pessoa. Um texto muito conhecido está em Ezequiel. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Se esse texto fosse replicado nos dias de hoje, e de novo o desafio não é pensar no todo, é pensar na nossa vida. É pensar agora individualmente. Eu quero que você pense em você. Baseado nas suas escolhas, na sua vida, no seu posicionamento. Esse texto de Ezequiel seria diferente. Se soubéssemos que o Senhor estava nesse instante procurando. Quando eu cheguei aqui, agora, antes de começar o culto, a gente estava ali conversando. E aí surgiu uma situação, uma brincadeira ali, uma fala a respeito das coisas que tem de bom aqui na cidade. Eu não vou replicar a fala aqui à frente, né? Mas às vezes a gente observa determinadas coisas muito, muito ruins. E nesse universo de coisas muito ruins, se o Senhor estivesse procurando, como ele diz aqui, alguém que tapasse o muro, baseado na minha vida, o Senhor diria que encontrou ou essa brecha continua aberta. Nós não podemos desvalorizar ou entender que não temos importância. Porque do outro lado, meus queridos, basta apenas uma única pessoa para fazer muito estrago. Se você acompanha um pouco as notícias, se você acompanha um pouco o que nós estamos vivendo, você vai perceber que nos últimos meses nós temos escutado o nome de um único homem. E esse nome tem gerado em torno de outros homens. O posicionamento, a ganância, a vontade, a falta de temor faz com que muitas pessoas não tenham os pudores que nós temos e eles vão para cima. Um único homem foi responsável por planejar e exterminar e planejar o extermínio de todos os judeus da Pérsia. Um único homem. Nós temos no capítulo 4
um conflito sobre isso. O capítulo 3 mostra o plano desse homem que foi alcançado. Ele conseguiu que o rei assinasse o decreto. O rei tinha uma eternidade de províncias. O rei tinha um mundo de pessoas. O rei não se importava com aquilo. Amã conhecia e sabia. E como nós sofremos pela ausência daqueles que poderiam agir de maneira positiva, e por aqueles que sobem aos lugares mais altos de influência, de poder, que não temem ao Senhor e que agem de maneira completamente fora do projeto divino. Mas da mesma maneira que nós temos aqui um homem, Amã, e eu falei isso na última semana em que preguei nesse texto, a importância de entender e de obedecer ao Senhor, como a desobediência a Deus, ela vai ecoando, a desobediência a Deus, ela vai gerando problemas, ela vai caminhando e vai causando destruição. O povo estava prestes a ser exterminado por um erro de Saul, muito tempo antes. No auge da loucura, Saul ousou a tomar suas próprias decisões e esqueceu completamente a vontade de Deus. E Deus deu uma ordem. Vai ali aos amalequitas, destrói tudo. Não quero nada. E Saul se vê no direito de fazer o que queria. E Saul poupou algumas pessoas. O próprio rei, a princípio, foi poupado, e depois o próprio Samuel cumpriu a exigência do Senhor, mas a família do rei sobreviveu e escapou. E Amã era um descendente direto do rei. E quando as coisas e as peças se encontraram novamente, nós temos séculos de rancor no coração desse homem. E nós temos um desejo de vingança. E o povo está colhendo o fruto da desobediência de um homem. Percebe? Como às vezes nós nos excluímos do processo, mas os problemas vêm através sempre de alguém. O sofrimento que o povo passou na entrada da terra, porque um homem desobedeceu a Deus, Acã. Um único homem escondeu o tesouro, fez o que Deus não havia pedido, e o sofrimento foi para todos. E da mesma maneira que o sofrimento pode vir para todos por causa de uma única pessoa, Deus também age de maneira poderosa através de uma pessoa. O capítulo 4 dá luz novamente a Mardoqueu. Mardoqueu é uma peça fundamental aqui, pelo posicionamento. Mardoqueu foi aquele que assumiu a responsabilidade por Ester quando ela se tornou órfã. Ele não teria essa obrigação, ou talvez pudesse ter uma vida muito melhor se não tivesse decidido cuidar de Ester. Depois nós vemos que ele esteve envolvido em um plano de conspiração, ele descobriu um plano de conspiração e salvou a vida do rei. Ele poderia ter ficado calado. Ele poderia, como muitas vezes nós fazemos, isso aí não é problema meu, não vou me envolver. E deixar as coisas acontecerem. E o rei poderia ter sido assassinado. Mas ele ousou ter um posicionamento, ele denunciou aquela conspiração. E aqui ele surge como uma figura importante. Quando ele recebe as notícias, ele não fica parado. Ele recorre, ele entende que algo pode acontecer. Esse é um capítulo que nós vemos o que move o coração dele. E ele vai até o palácio, mesmo sabendo. Nós tínhamos algumas normas muito interessantes aqui na Pérsia nessa época. Algumas que eram comuns de modo geral. Então, em todos os tempos e impérios, ninguém podia se aproximar do rei sem que fosse autorizado.
O texto aqui diz que ninguém com roupas de luto, que ninguém em estado de tristeza poderia entrar em determinados lugares do palácio. Ele trabalhava no palácio. E ele fez questão de mostrar a sua tristeza. Enquanto alguns, talvez, pudessem até esconder a sua nacionalidade, ele rasga suas roupas, ele veste as roupas ali que mostravam na cultura judaica que ele estava arrasado. E aqui nós temos uma situação interessante, porque às vezes nós pensamos que as coisas ficam e se acabam no tempo da dificuldade. O maior perigo para uma comunidade, para um povo, presta atenção nisso, que talvez você ache estranho e até não concorde. Mas o maior perigo para a integridade de um grupo, de uma família, de um povo, não é o tempo de dificuldade. É o tempo de abundância. É o tempo das ditas vacas gordas. É o tempo que as pessoas se sentem empoderadas. Porque quando nós temos uma ameaça palpável, as pessoas tendem a se unir. Nós estamos vendo isso atualmente. Isso tem sido usado com abundância na geopolítica atual. Quando você observa os noticiários, você vai ver ali a turma dizendo, né, e acusando alguns países, alguns presidentes ou primeiros ministros de forçarem guerra para fazer o país se unir com eles. Porque o instinto de sobrevivência, de estar junto, é aflorado. Então, nesse período em que o povo entende que será destruído, é a hora que o povo se une. Em casa é a mesma coisa. Os momentos de grande dificuldade é que nos fazem, muitas vezes, mais humildes, senso de dependência, de necessidade, de nos aproximarmos. Quantas não são as histórias de que pessoas que estão há muito tempo sem se falarem, diante de uma situação de doença, diante de uma situação em que o desenrolar pode ser a morte, que as pessoas não voltam a se falar, não voltam a estar juntas. O povo, ele se une na dificuldade. E aqui nós temos então o que ele começa a fazer. Ele vai baseado nas notícias, no decreto. E ele corre para falar com a única pessoa que poderia se posicionar, era Esther. Isso aqui é interessante também. A gente precisa observar os detalhes. Ele está ali sem maquiar absolutamente nada. Ele tinha risco em tentar falar com a rainha. Eu, observando isso, fiquei pensando em como ele, mesmo podendo ter problema, ele se posiciona. Queridos, o que é que nós, o que é que eu, o que é que cada um de nós tem feito diante de situações em que precisa haver um posicionamento correto de alguém que sabe o que Deus deseja que seja feito? Nós vivemos uma sociedade em que a corrupção ela é ampla. Nós estamos constantemente vendo coisas que são erradas. Eu sempre comento isso nas aulas, nas discussões, que eu nunca me animei muito com os números que mostram um crescimento avassalador dos evangélicos no Brasil. Porque a gente não consegue ver uma sociedade melhor. Diferente do que observávamos ali nas cidades, quando a igreja está surgindo, diferente de observar os dramas e até mesmo as perseguições, a gente viu aqui um vídeo do Portas Abertas falando sobre irmãos que são perseguidos o tempo todo. E nós vemos que Paulo ele era perseguido em algumas cidades porque a transformação que o evangelho causava era tão grande que os hábitos eram transformados. As pessoas
perdiam, a economia da cidade era alterada, porque era uma economia baseada na idolatria, as pessoas estavam se convertendo, sendo libertas. Elas estavam mudando de vida. Então, qual é o tipo de impacto que o Evangelho tem tido na nossa vida prática? Ele se aproxima da rainha. E nós vemos aqui um problema. A rainha estava no palácio, ela estava no centro das decisões, e ela não sabia o que estava acontecendo. Eu achei isso muito interessante, porque isso nos remete ao nosso tempo atual. Presta atenção. A sociedade, ela está montada, ela está alicerçada através das chamadas bolhas. O tempo em que as pessoas mais ou menos sabiam das mesmas coisas, que viam as mesmas coisas, isso acabou, faz tempo. Nós temos aqui essa noite muitas pessoas. E nós temos dezenas de bolhas representadas aqui. O que é bolha? É aquilo que você se informa. É aquilo que forma o seu algoritmo, mesmo que você não saiba o que é um algoritmo. Você é influenciado pelo algoritmo. E isso independe das faixas etárias. Se você tem um celular na mão, se você se comunica por alguma rede social, se você se comunica e tem grupos de WhatsApp, você está inserido em algum tipo de algoritmo. Simples assim. Nós temos as chamadas eras das redes sociais, e a gente vai relembrando como elas foram mudando, como eram as coisas. Então, aqueles que há mais tempo estão convivendo com a tecnologia, se lembram de coisas que a nova geração não faz ideia do que é. Então, eu peguei a época do ICQ. Eu não sei quantos sabem o que é ICQ. Mas ICQ era como os jovens se comunicavam na internet na virada dos anos 2000. Você tinha nicknames de números infindáveis. E depois do ICQ, as coisas foram evoluindo. Foram surgindo os chats nos sites. Eu usava o nome Chatwall aqui, os mais velhos vão lembrar, aqueles que usaram. E as redes foram aparecendo, tivemos a revolução do Orkut. Se você não conhece, você quer dar uma de jovem. Mas o Orkut existiu. Primeira rede social, de fato, no Brasil. Depois do Orkut, a gente tem o Facebook. Jovem, a pessoa moderna, era quem andava e usava no Facebook. O Facebook surgiu, eu já estava em Curimatá. Eu passei um tempo zangado porque cancelaram o Orkut. E aí eu digo, também não entro no Facebook. E aí eu percebi que eu parei de falar com as pessoas, porque todo mundo entrou no Facebook e eu não tinha Facebook. Eu me senti excluído. Eu entrei no Facebook. E ali era uma festa, a gente encontrava gente de todo lado. E as coisas foram mudando, e aí teve o Instagram, Snapchat. E isso não para, mas as gerações vão migrando. O Facebook, que era a coisa mais moderna em 2010, hoje é utilizado pela geração 40 a mais, 50 a mais. Jovem não quer saber, adolescente nem tem conta no Facebook. Tem conta em outras redes. Eu, com muita dificuldade, fui para o Instagram. E eu não consigo entrar em mais nada. Eu estou velho. Eu estou numa crise, porque a galera não quer saber de Instagram, eu não consigo mais usar o Facebook, e eu não suporto nem a tela do TikTok. Então, o negócio está feio. Mas essas redes sociais, elas criam bolhas, porque elas vão atrás do que você gosta. Se você não faça esse teste nem agora, você está navegando em rede social, que o Senhor dê pau no seu celular agora, em nome de Jesus. Amém. Depois volta. Se você subir o seu dedo 3 vezes ali no seu feed, você vai passar 40 minutos. Você não vai conseguir sair desse hábito. Não consegue, porque isso é provocado. É igual os feeds dos streamings. Se
Se você pegar a sua conta aqui do Netflix e a minha, nós vamos ver que os filmes são completamente diferentes. Porque vai pelo seu gosto, então tem bolhas. Lá em casa eu precisei criar um perfil na Netflix com o nome Dorama Não. Que ninguém podia entrar para escolher um dorama, porque eu não conseguia assistir nada no outro perfil, porque era só dorama. E aí o que acontece? A gente entra nesse mundo. Então você gosta de futebol. Provavelmente sua rede social vai te mostrar um monte de coisa de futebol. E você vai ficar preso nisso. Você gosta de filme, vai aparecer só filme. Você gosta de vida fitness, vai aparecer só gente correndo, malhando, exercício. E essa é a questão, a gente fica preso nesse universo. A gente começa a ver só um lado das coisas. Você começa a curtir determinados tipos de postagem, elas é que vão chegar para você. E você começa a achar que o mundo é assim, que o mundo é só isso. Esther vivia numa bolha do palácio. Esther estava achando que o mundo era cor-de-rosa, ela era rainha. E o povo dela estava sofrendo. Queridos, preste atenção, como crentes, nós precisamos ter noção do que está acontecendo no mundo. Nós precisamos ter ideia, você precisa se informar, e aí você escolhe o canal que você quiser, mas você precisa saber o que está acontecendo no mundo. A Bíblia nos lembra, nós temos aqui livros que dão e falam dos sinais sobre a volta de Jesus. Se não fosse importante termos noção do que está acontecendo no mundo, a Bíblia não falava sobre isso. Sabe por quê? Porque você, como crente, precisa discernir, você precisa ter um senso de urgência. Esse senso de urgência ele tem duas grandes razões. Por que a gente tem um livro de Apocalipse na Bíblia? Era para as pessoas entenderem que, ao final, é Deus quem tem todo o poder. Para elas se consolarem e, ao mesmo tempo, saberem da necessidade de espalhar o Evangelho. Eu conheço gente que olha e diz, eu não vejo mais notícias, só tem tragédia. E aí não sabe de nada. As coisas estão acontecendo e a pessoa não consegue discernir. Estamos em 2025 e existe todo tipo de golpe. Esses dias eu vi uma manchete de um golpe bem aqui no Cocais. Na agência da Caixa, bem aqui do Cocais. Estamos em 2025 e tem gente que dá senha na porta, na fila do banco ainda para outra pessoa. 2026. Olha eu perdendo tempo. Está vendo como isso é sério? Coisa de velho, gente. A gente vai ficando velho e a gente vai confundindo tudo. Até os nomes, né? As pessoas não despertam, não observam, não olham. A rainha estava presa numa bolha e precisou vir alguém dizer, sai dessa bolha. Foi isso que Mardoqueu fez, porque Mardoqueu estava o quê? Estava com um decreto. Não era disso que me disse, hein? Não era fake news. Era decreto. Mardoqueu sabia a realidade. Como é que você está se informando, querido? O que é que você sabe do mundo que a gente está vivendo? Aí a gente não consegue discernir. E quando a rainha é chocada com a realidade que está acontecendo na casa dela, ela não reage, ela fica com medo. Aí, então, de novo, a gente volta para a questão do posicionamento. Tudo isso não é numa conversa olho a olho, hein? Por intermediário. Avisa lá, Mardoqueu, que eu não posso fazer nada. O rei não me chama, tem um mês. O que eu vou fazer? Aí nós voltamos aqui, versículos 13 e 14. Olha o que Mardoqueu fala para ela, isso aqui é muito sério. Ele diz o seguinte, Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Nós já lemos esse texto aqui das outras vezes, eu quero destacar ele de novo. Você quer um resumo, você quer uma aula sobre o que é sabedoria, você tem nesses dois versículos.
A maneira como Deus age na vida de Mardoqueu é extraordinária. A maneira como isso aqui ainda fala conosco é profundo. Mardoqueu está dizendo para a rainha: não pense que no meio da sua bolha, não pense que no lugar que você se sente segura, você está livre das coisas. Às vezes a gente está vendo as coisas acontecerem ao nosso redor e a gente prefere não se envolver, achando que não fazemos parte disso, achando que isso não vai chegar nunca na gente. Chega. Não tenha dúvida, chega. O que Mardoqueu está falando aqui, pedindo à rainha, é o mesmo que o Senhor continua pedindo de nossas vidas hoje como crentes: posicionamento. Não se sinta protegido por aquilo que você tem construído. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, se você não estiver de fato desenvolvendo o que o seu papel como cristão pede, aquilo que o Senhor espera de nós, você não está protegido de absolutamente nada. A frase que Mardoqueu usa para chamar e acordar a rainha é perfeita. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. O que move Mardoqueu é a confiança no Senhor. A confiança que ele tinha de que Deus estaria agindo. Isso aqui é maravilhoso. E a confiança do judeu, a confiança dos personagens do Antigo Testamento, ela é uma confiança muito particular, porque às vezes a gente pensa que ter confiança é acreditar que nada vai acontecer. Nós temos os amigos de Daniel na fornalha que confiavam em Deus. Confiavam que Deus estava com eles, independente do que acontecesse. Não era só numa notícia positiva, mesmo que eles não sobrevivessem à fornalha, eles acreditavam que Deus estava com eles. Mardoqueu diz aqui: o Senhor vai trazer um livramento ao povo. Você pode ou não fazer parte disso. Se você não fizer parte da solução, você é o problema. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, de novo, volta para aquilo que eu coloquei desde o início. Queridos, o quanto você já parou para analisar a sua vida no que diz respeito ao que Deus quer dela? O lugar que você trabalha, você já parou para pensar que Deus permitiu que você estivesse ali para ser um agente dele? Ou você acha que as oportunidades da sua vida são só para o seu próprio conforto e bem-estar? As pessoas que você tem acesso hoje, essas pessoas têm Cristo, essas pessoas estão salvas? Ou você está achando que as pessoas que você tem acesso todos os dias, que você tem contato, que você almoça, que você ri, que você conversa, que você sai, você está achando que Deus vai trazer um missionário de fora para que essas pessoas se convertam? Teu pensamento é esse? Você está aqui esperando que a igreja faça uma grande ação, que você tenha coragem de convidar eles, porque aí eles vão vir ouvir? Já parou para pensar nisso? A gente vai migrando a nossa vida, a nossa vida escolar inteira. A gente cruza com dezenas, com centenas de pessoas. E talvez essas pessoas nunca mais cruzem com alguém. Imagina, pastor, imagina não. Você já parou para pensar que se todo crente que seus amigos cruzarem forem como você, e se você não fala de Cristo, eles não vão ouvir Cristo nunca? Posicionamento. O que Mardoqueu está falando para a rainha é isso. Quem sabe não foi justamente para essa ocasião que está, como essa que você chegou à posição. Queridos,
Deus te colocou em algum lugar. Alguns, inclusive, têm plena noção de que Deus colocou em um bom lugar. Você acha que Deus te colocou em algum lugar só para que você ganhe e guarde o dinheiro? Não. Deus te colocou onde você está para que você floresça. Para que você mostre o posicionamento de alguém que teme ao Senhor. A palavra, ela não é para o outro, é sempre para a gente. É isso que nós temos aqui de maneira avassaladora, e a rainha acorda. Essa palavra de Mardoqueu faz um efeito absurdo, porque depois nós vamos ver, ela acorda, ela diz, opa, está certo. Peço o povo para orar. Ela proclamou um jejum. O pessoal fica em dúvida. Pastor, jejum. Queridos, jejum é submissão, é um ato em que você vai se colocar diante do Senhor, é a necessidade que vai mandar. Jejum é quando você submete ali algo diante do Senhor, você sacrifica. Tem gente que é esperta, quer confundir o tal do jejum intermitente com a questão espiritual. Aí o pessoal, não, eu vou fazer um jejum, eu vou jejuar aqui das 11 da noite às 7 da manhã. O camarada dorme às 10h30, levanta às 8. Ó, eita, jejum bom. Pode servir aí para as questões clínicas, físicas, de emagrecimento e tal. Mas, espiritualmente, me diz o que é que tu está sacrificando. Não, pastor, eu vou jejuar e a partir de hoje eu vou passar 1 mês sem comer brócolis. Você gosta de comer brócolis? Não. Que jejum é esse? Não. É o que você gosta. É abrir mão de algo e se colocar diante do Senhor. Senhor, eu preciso de você. Aquele povo foi jejuar, foi buscar a presença do Senhor. A rainha entendeu que ela não estava segura. Ela sabia que ela não podia chegar à frente do rei, mas aí é a questão, eu vou fazer a minha parte, eu estou posicionado. Como Deus vai fazer, é Ele que faz. O que Deus vai fazer é com Ele, mas o que depende de mim, eu estou aqui. Posicionamento, disponibilidade, prioridade. Capítulo 4 da história da rainha Esther mostra que sim, o posicionamento de uma pessoa faz muita diferença. Mardoqueu poderia ter parado chorando e travado sem fazer nada. Assim como Amã foi aquele que trouxe toda a desgraça, Mardoqueu, o posicionamento de um que vai gerar tudo o que vai acontecer depois. Nós, na semana passada, estávamos aqui celebrando a ressurreição de quem? De Cristo. O versículo mais conhecido da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, único, um. Deus só precisou de um. Queridos, Deus não está procurando o outro, está procurando você. É você. Não caia na armadilha de achar que você não faz diferença, que você não importa, que o seu não faz falta. Não, é você. O texto nos mostra que sim, faz diferença o posicionamento de um. E lembre-se de uma coisa, presta atenção nisso. Um dia, todos nós estaremos diante do Senhor. Todos. E Deus vai pedir contas a você, sobre você. Maridos, Deus não vai cobrar as escolhas da sua esposa de você, são as suas.
E você não vai poder dizer nada ou colocar como desculpa qualquer outra pessoa, porque ele vai querer saber o que você fez. É individual. Posicionamento é seu, não importa o que os outros estão fazendo. Aí vem uma das maiores frases da filosofia de todos os tempos, calcada ali num pensamento grego, romano, egípcio, aquele fruto de toda a alta filosofia, aquela frase que você já ouviu: você não é todo mundo. Quem nunca ouviu uma frase dessa da mãe não teve infância. Mãe, pai, se você nunca falou essa frase para o seu filho, algo tem errado. Em algum momento você tem que olhar para ele e dizer assim: você não é todo mundo. Isso é experiência de vida. Pai e mãe que nunca ouviu um filho dizer, mas todo mundo vai porque esse filho não chegou na adolescência ainda. Porque se chegar na adolescência sem falar, da adolescência não escapa. Vai dizer. Eu já tive o privilégio de falar essa frase. É gostoso, eu lembrei na hora. Assim, você não é todo mundo. Chega, deu aquele ânimo assim de ter falado. Eu não sei se meus filhos gostaram de ouvir, mas eu lembrei da minha mãe e do meu pai na hora. Queridos, é individual, a relação com Deus é individual. Mardoqueu, através da vida dele, a rainha acordou, através da vida da rainha, o povo foi salvo, a gente ainda vai ver isso. Mas hoje o Senhor permitiu que você chegasse aqui, você que está acompanhando essa transmissão, para lembrar de que o seu posicionamento, de que a sua postura, de que a sua escolha faz muita diferença. Porque é assim que Deus trabalha. Quando você aceita um desafio, quando você recusa um desafio, quando você age, quando você deixa de agir, tudo isso faz muita diferença. Como está o seu posicionamento diante do Senhor? Queria convidar o Ministério de Louvor que subisse aqui. E queria que você se lembrasse disso. Baseado no capítulo 4, nós podemos refletir o seguinte: enquanto não acreditarmos que uma pessoa pode fazer a diferença, não estaremos dispostos a arriscar. Uma pessoa faz muita diferença. E essa pessoa é você. A grande dificuldade foi que Moisés não acreditava mais nisso. Moisés levantou todo tipo de desculpa para não ir. E Deus quebrou todas elas. Moisés estava desiludido, Moisés estava cansado, Moisés estava com medo. Pense num homem que inventou desculpa. E Deus olhou e disse: é você. Eu não sei falar, sabe? Não sei, alguém vai com você. Eu não tenho ânimo, coragem, tem. Eu não tenho mais tempo, tem. Moisés entra para a história como o maior líder da história do povo. E tantos outros que não confiavam, que não se sentiam preparados. E Deus agiu de maneira extraordinária. Somente quando passamos do porto seguro da teoria para o mundo arriscado da realidade é que fazemos diferença. Queridos, às vezes, num contexto de igreja, a gente está ali vendo um monte de coisa que precisa ser feita. Você está vendo? Você está enxergando as necessidades. E alguns até ficam zangados porque não acontece nada. É porque Deus está mostrando para você. É porque é para você. Você fica inconformado porque ninguém está vendo o que você está vendo, pela necessidade que ninguém cumpriu ainda, é porque é você. Aí eu fico vendo lá o buraco, o problema, e fico esperando Deus chamar outro. Deus está mostrando para você. Posicionamento. Deus não chamou ninguém para liderar o ministério da crítica.
Não existe nem esse ministério na Bíblia. Se existisse, a gente talvez fosse o ministério mais numeroso da igreja, né? Todo mundo tem algo aqui que sabe que precisa ser consertado. Mas esse ministério não é bíblico. Deus está te mostrando porque é você que pode fazer a diferença. Você está sentindo, está percebendo que tem uma necessidade? Agora falta o teu posicionamento. Se Deus está te mostrando, Deus está te capacitando, não tenha dúvida. Posicionamento. Feche seus olhos agora. Reflita sinceramente. Qual é a resposta que você tem dado para tudo que Deus tem te mostrado? Quanto de envolvimento o teu posicionamento tem gerado? Quantos frutos você tem gerado no lugar que Deus te colocou? Santo Deus, a tua igreja está em oração. E Pai, nesse instante nós te agradecemos pela tua palavra. E agora, Pai, eu clamo a tua misericórdia. Pai, que o teu Santo Espírito esteja mostrando com clareza a cada um de nós. Pai, tira o nosso pensamento sobre qualquer outro agora. Pai, que cada um aqui entenda realmente o posicionamento individual. Agora, o que o Senhor espera de mim. Que cada um tenha plena noção de suas escolhas e de seu posicionamento. Que o teu Santo Espírito esteja mostrando. Pai, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Desperta os teus filhos e filhas. Desperta aqueles que estão presos em bolhas. Desperta aqueles que perderam, Pai, o olhar para o alto e só conseguem ver as coisas daqui. Aqueles que não conseguem mais pensar ou sentir prazer em nada que vem do Senhor, mas apenas numa busca incansável pela comodidade, pelo conforto aqui. Pai, que o teu Santo Espírito esteja nos mostrando a tua vontade, nos confrontando, assim como a rainha foi confrontada. Ajuda-nos a entender que o Senhor nos colocou onde estamos para fazermos a tua vontade. Pai, que cada um entenda o papel que tem a cumprir aqui dentro desta igreja. Pai, se o Senhor tem mostrado, revelado necessidades, dado sonhos, que os teus filhos tenham a coragem de se posicionar e trabalhar. Pai, aqueles que aqui estão, que ainda nem sequer tomaram uma decisão, que o teu Santo Espírito esteja convencendo do pecado, que haja arrependimento e quebrantamento. Continua conduzindo e dirigindo esta igreja é do Senhor. E assim nós oramos agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém.